Boa tarde, mulher de Deus. Graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Espero que da manhã até agora tenha corrido tudo bem na presença do Senhor. E peço a você agora um minutinho da sua atenção. Porque olha só, a gente vai começar aqui a ministração da palavra, que é a palavra sagrada do Senhor, que vem cheia de unção para que nós venhamos, para ser derramada sobre as nossas vidas, para que nós venhamos receber, né, e dar atenção devida à palavra do Senhor, que é tão viva e eficaz, né? Eu vivo da palavra do Senhor todos os dias e eu espero que você tenha buscado também viver dessa mesma maneira. Mas, é claro, se você está inscrito aqui no canal, já quero pedir para você, antes de começar a falar, eu já quero pedir para você o quê? Para você compartilhar. Clica em compartilhar, já compartilha essa palavra com as irmãs. Se você não está inscrita no canal, seja bem-vindo. Eu sou a pastora Luana França. Esse é o momento do devocional Eu Me Disponho, onde a gente tem a ministração da palavra, tá? Aqui nesse canal a gente fala de Jesus, de manhã, de tarde, de noite, recebe orientação e todas as ministrações têm base bíblica. Se você tem buscado isso, você está no lugar certo. É apenas clicar em inscrever-se. Você pode clicar no botão na barra de ferramentas aqui embaixo, ou você pode clicar no cantinho aí, no cantinho esquerdo do seu vídeo, e vai aparecer para você se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações clicando em todas para você receber toda a informação, tá? Toda vez que tiver um conteúdo novo no canal. E olha só, antes de começar, eu já quero pedir a Deus direção e eu convido você para fazer isso comigo. Bora lá? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, te agradecendo, ó Deus, por mais um dia, te agradecendo, Senhor, por estarmos aqui. E eu peço agora ao Senhor direção, que eu seja diminuída, que o Senhor cresça e que a palavra ministrada nesta tarde esteja de acordo com a Sua vontade. Que eu não venha falar aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, mas que eu venha ser conduzida pelo Teu Espírito Excelente a dizer aquilo que está de acordo com a Tua vontade. Que a Tua palavra alcance os corações da maneira que o Senhor deseja alcançar e que haja avivamento, que haja libertação no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha só, amadas, nós que somos mulheres, né, que já estamos caminhando com Jesus, se você, né, como eu disse, eu acabei de dizer, primeira vez que está no canal, eu não sei se você já tem caminhada com Cristo. Se você tiver, você sabe do que eu estou falando. E se você fala, não, pastora, minha caminhada está começando nesse primeiro vídeo, é uma caminhada que nos traz muito prazer. Não é fácil, não. Não vou dizer pra você que todos os momentos são facinhos, né? Mamão com açúcar, que a gente tira de letra, não. Tem muita coisa que a gente às vezes se pega e assim pensando, né? Por que tá acontecendo dessa maneira? Tem que ser realmente assim? Muitas vezes eu me pego, sabe? Pensando. E o bom de você caminhar com Jesus é o seguinte: o bom de você caminhar com Jesus é que nas horas da sua aflição, às vezes, você nem pronuncia nenhuma palavra, mas Deus vem com a resposta para você, sabia? Acontece muito comigo, e é um testemunho de uma experiência, porque aqui eu não vou ficar citando o que eu tô pensando, porque às vezes, primeiro que não convém, e segundo porque é muito pensamento, viu, irmã? É muito pensamento. Mas às vezes eu me pego pensando em algumas situações que me trazem algumas dúvidas, e aparentemente, assim, para mim até são dúvidas que eu já falei para vocês que eu congrego no ministério em Ferraz de Vasconcelos, que vou ministrar sobre as águas, onde o presidente é o bispo Alexandre Oliveira, né? E a presidente é a bispa Maria Oliveira, esposa dele, são um casal de Deus maravilhoso. E tem questões que ficam na minha mente, porque a gente busca a palavra de Deus, a gente busca a comunhão com Deus, mas nem sempre a gente tem todas as respostas ali na hora que você quer. E por mais que você faça a busca na Bíblia, às vezes surgem algumas questões. Eu acho que no começo até sempre tava um casal de Deus, que todas as dúvidas que eu tinha, bispo e a bispa, não, é isso, perguntava, eu tenho liberdade, assim como todo mundo que congrega lá tem liberdade de estar chegando, fazendo perguntas, pedindo oração, enfim, uma série, né, tem aquela coletividade com eles, isso que é muito bom a gente ter coletividade com os nossos líderes, porque a gente se sente realmente parte do corpo. Não é questão de você ser importante, é questão de você ser a parte do corpo, né? De você saber que você tem com quem contar, que é uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento e comunhão com Deus do que você nesse momento, e você pode usar a vida dela para que ela venha ser usada por Deus para de repente te entregar uma revelação, ou até mesmo para te mostrar o caminho da pedra quando você está com dúvida. E tem coisas que às vezes que eu penso, que nem esse dia eu tava com um pensamento sobre uma determinada situação, mas é uma coisa muito simples para mim, sabe?
uma dúvida que surgiu. Às vezes eu vejo alguns vídeos, algumas coisas na internet e surge uma dúvida para mim. Aí eu comecei a procurar na internet, comecei a procurar alguns livros na Bíblia, né? Alguns versículos bíblicos, tentando ver se Deus me dava a revelação daquela palavra. E um dia sentada assim, Deus... No mesmo dia, eu pensando, o Senhor... Não, filha, é isso aqui, ó. Isso aqui. Então são coisas que... coisa que você vai aprendendo e você vai recebendo de Deus, quanto mais você caminha com Ele. Porque a expressão caminhar com Deus, a expressão caminhar com Cristo, não é você andar lado a lado, entendeu? É você buscar a palavra, você ter comunhão com Deus através das Escrituras. Porque hoje, Deus deixou essa herança maravilhosa para nós, né? E o Espírito Santo de Deus está na terra, ao nosso lado, sempre habitando em nós, justamente para interceder por nós, não somente nos nossos momentos de aflições, mas no momento em que você abre a Bíblia, né? Para você fazer uma leitura, para você buscar o conhecimento, o Espírito Santo está ali intercedendo por você para que você possa receber de Deus a revelação daquela palavra que você está lendo. É claro, gente, que eu sei que tem pessoas que abrem a Bíblia aí com intenção totalmente à parte do que realmente deve ser, sabe? Que não é nada eficaz. Tem gente que fica assim, vou tirar uma palavra. Não, gente, a Bíblia tem que ser o seu manual de instrução, o seu manual de sobrevivência. Aquilo que você busca para você realmente conhecer o Deus que você serve. E dali você receber instrução para um modo de vida que esteja dentro dos princípios que Ele estabeleceu. É para isso que serve. E aí as outras coisas, porque quando você abre a Bíblia, você está buscando comunhão com Deus, é claro, buscando o reino dele. E aí as outras coisas vão ser acrescentadas a você, como algo assim, que para mim, que Deus já falou comigo coisas assim na minha mente, muito, muito intensas e muito transformadoras, como também já falou coisas que para mim eram coisas simples, que eu até pensei, vou perguntar para a bispa no final de semana, e aí, de repente, Deus vem me dar a resposta, e isso é maravilhoso. É experiência com Deus, tudo é experiência com Deus. E nós devemos carregar isso conosco, na nossa essência. Se você está com a sua Bíblia aí, eu já vou pedir para você abrir no livro de Filipenses, o capítulo 4. Se você não está com a sua Bíblia, de repente você está num lugar que não pode e tal. Mas se você está na sua casa, pega a sua Bíblia e abre. E eu sempre falo aqui, irmã, que você não seja uma mulher que abre a Bíblia só no domingo, quando você vai na igreja, só quando você está num culto. Mas que você seja uma mulher que tenha o hábito de fazer a leitura da Bíblia. Porque é isso que vai trazer para você a comunhão com Deus a ponto de você chegar no momento em que você ter dúvida e Deus falar ao seu coração. Deus fala, Deus exorta, Deus corrige, Deus sabe, você vai saber que Deus está falando com você. Glória a Deus. Olha só, livro de Filipenses, o capítulo 4, versículo 12. O apóstolo Paulo falava o seguinte: eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer a necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Quando você tem esse entendimento da palavra, olha, gente, um grande homem usado por Deus, o apóstolo Paulo. Palavras realmente de Deus, né? Expressas através da vida do apóstolo. Palavras que muitas vezes eu vejo muitos cristãos, porque tem cristão que tem muita história, que você sabe que histórias assim eu vejo aí, né, nos jornais da vida, aquelas histórias de superação, né? Não tem muita história que você fica assim, nossa, que história linda, né? História de superação da pessoa. Irmã, o cristão, se ele começar a notar e der valor a todo detalhe da ação de Deus na vida dele, ele vai ver que a partir do momento que... aliás, até antes de Cristo, porque Cristo, quando ele tem um projeto nas nossas vidas, tudo que é feito para nós é justamente nos conduzindo para chegar naquele momento de encontrar com Jesus. Eu tiro por mim, que assim, Deus, ele tinha de fato um propósito. Por mais que a minha carne fosse tendenciosa ao declínio, a fazer aquilo que não estava de acordo com o que Deus tinha estabelecido para mim, até porque até uma certa idade eu nunca tinha ouvido falar de Deus da forma como deveria ser, ele tinha um propósito estabelecido para minha vida,
E tudo que eu vejo Deus usando, fazendo conosco, como se fosse duas pazinhas, assim, imagina, uma estrada, e a pazinha da esquerda e a pazinha da direita. E aí a gente tá indo para um caminho, ele pá, tá indo pra, aí vai indo, vai ficando entortando e tá indo para outro caminho, ele pá, aí tá entortando, ele pá, até você se aprumar na presença dele. Isso Deus fez comigo por muitos anos. Até eu conhecer ele de verdade, até ser apresentada para ele de fato de verdade e me colocar como uma mulher que recebia o Espírito de Deus para viver na presença do Senhor. Muito ele fez porque ele tem um propósito. Nós temos uma vida com propósito, a nossa vida não é algo aleatório, né? E nós temos, se você olhar todo o contexto, já vivi com muito pouco, mas eu também já vivi com muito, e já vivi tendo muito, tendo pouco, e Deus foi moldando e forjando o meu caráter nessa condição. É claro que ter sempre mais é muito bom, em todos os sentidos, para nós, não é verdade? Mas hoje, mesmo que, por exemplo, eu não quero estar vivendo no limite, na linha da misericórdia, mas se dentro do que Deus projetou para mim, eu tiver que passar por isso, não é novidade. É fácil? Não. E vou dizer para você, quanto mais Deus nos entrega, quanto mais nós temos na presença de Deus, mais difícil é passar por essas fases, porque a gente se acostuma muito com as coisas boas, não é assim? Se acostumar com o que é bom é muito fácil. É muito mais, o que é bom pega muito mais rápido do que aquilo que nos traz alguns transtornos, seja em qual área for. Mas se você está na presença de Deus, você entende, você pode não entender o porquê que está acontecendo, mas você sabe que tudo isso tem um sentido de ser, que o tempo ele é crucial e ele vai carregando tudo com ele. Ou seja, vai acabar em algum momento vai passar, seja coisas boas, como seja as ruins, entendeu? Com o tempo vai passar, e você tem uma compreensão, você tem um nível de compreensão diferenciada. Muitas vezes, você não sabe você não sabe a origem, e não sabe o porquê, e nem quando vai acabar, mas você sabe que vai acabar, que tem um porquê de ser. Algo o Senhor tem preparado para você dentro de tudo isso. E é claro que você vai extrair dessa condição o melhor, porque até as coisas ruins, até no que não foi bom, no que nós não gostamos de passar, nós vemos um sentido. As coisas, você entende que tem um porquê de ser. Nada é aleatório. Eu sempre digo em alguns vídeos que nós temos uma vida com propósito, sim, que nós não estamos aqui aleatórias, não fomos lançadas para viver aleatoriamente. Eu vou para cá agora. Não, agora eu vou para lá. Não, agora eu vou viver disso. Não. Nós não somos moda. Moda que é assim, né? Esse ano a tendência é o rosa, o ano que vem a tendência é o verde-limão, no ano que vem, no outro ano, a tendência vai ser o marrom, no outro ano a tendência vai ser magra, depois, tá na moda agora, você ser do jeito que é. Não é assim? São tantas tendências que você não sabe mais o que é o que. Não, nós somos únicas. Nós não somos moda. Eu já disse em alguns vídeos aqui, o Senhor, o molde que o Senhor usou para nos fazer é um molde que Ele jogou fora, que não tem outro. E nós estamos fadadas a viver uma vida dentro do que Deus estabeleceu. Se a gente sai desse circuito, a gente dá ruim para nós. Então, assim, nós estamos nos aperfeiçoando em Cristo, nas coisas que Ele projetou para nós. E é claro, é fácil passar por dificuldade? Não, não é. Mas nós sabemos hoje até como agir. Antes, quando eu passava por situações difíceis, e assim, tá meu marido aí pra testificar, porque eu tenho mais tempo com ele do que tempo de vida sozinha. Que no início do casamento, todas as dificuldades que a gente passava, eu era muito pesada com ele, sabe? Nas coisas, porque eu não tinha discernimento, conhecimento. E ele também era muito jovem, eu era muito jovem. E com o tempo, e pra glória de Deus, Deus foi derramando sobre mim
um entendimento, e depois que eu me voltei para Jesus de verdade, a condição até de você poder lidar, né? Porque as dificuldades, elas vêm, muitas vezes a pessoa, por não saber lidar, ela desconta em uma, ela desconta em outra, desconta, né? E ela começa a se vitimizar, querendo chamar a atenção de Deus, achar que Deus vai olhar. Não, amada, tem coisas que tá aí pra gente passar. E a gente tem que passar. Não tem como você, vou pular essa fase. Não, você não tem como você ir pro degrau 5 sem passar pelo 2. Não tem como, você vai ter que passar por ele, entendeu? Você vai ter que pisar nesse degrau, desculpa. Você vai ter que pisar nesse degrau, não tem jeito. Não dá para passar ileso. Estar em Cristo não nos torna imune às aflições dessa terra, mas nos faz ter um entendimento e a sabedoria que só vem do alto. Que porque a sabedoria e o entendimento humano muitas vezes cria em nós uma arrogância, achando que tipo assim, não, você tem que ser, tem que fazer, porque fulano fez, porque ciclano fez, porque deu certo, não sei o que. É cada um dentro do seu quadrado. Uma vida com Deus não faz comparação. Uma vida com Deus, ela não cria para você, ou estabelece para você um limite baseado no limite do outro ou na vida que o outro tem, não. Uma vida com Deus, ela é exclusiva. Ela é criada, você é criada justamente para viver daquela maneira com Deus, da forma como Deus estabelece. Os limites é Deus que impõe, é Deus que disponibiliza, mas sabendo que o Senhor, Ele é nosso Criador. Ele conhece todos os nossos limites e Ele sabe até que ponto nós aguentamos. Ele sabe até que ponto nós somos capazes de ir e o que nós somos capazes de fazer dentro de uma situação onde o nosso caráter tem que predominar. O Senhor, Ele entende todas as nossas aflições, o que pensamos e o que sentimos quando passamos por situações difíceis, mas estar inserida no corpo e permanecer na presença de Deus, acreditando que acima de todas as coisas a vontade dele deve prevalecer, nos fortalece e nos enche de coragem, justamente para que a gente venha nos manter constante e tranquila, na certeza de que a provisão ela virá de alguma maneira. Porque quando o apóstolo Paulo fala aqui, ó, ele fala num contexto todo, tá? Eu não tô falando só de situação financeira. Olha, sei estar abatido e sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído. Então não vai ser só na vida financeira, só na vida profissional, na vida conjugal, familiar, sabe? Na saúde, em tudo. Porque isso, sabe o que significa? Equilíbrio. Equilíbrio de Deus. Uma pessoa equilibrada em Deus, ela é uma pessoa instruída em tudo. Porque toda essa instrução, tudo que o Senhor entrega para nós, se nós absorvermos, nós vamos sermos espiritualmente elevadas a um nível de equilíbrio que não dá mais para você descer. Para você descer, você tem que fazer muita coisa, hein? Então, por favor, não desça, não dá mais para você descer. Então, você fica ali naquele ponto de equilíbrio, sabendo que o Senhor, Ele estará movendo. E é claro que as fases difíceis vão passar e que durante essas fases o Senhor, Ele irá prover. Amém? É muito importante também nós vigiarmos com as pessoas com quem andamos, o meio que nós decidimos permanecer. Porque nessas fases, o meio em que nós estamos inseridas vai fazer, assim, uma diferença. Porque muitas pessoas encontram-se, né? Quando vê a gente numa situação complicada, ela faz criticar, dependendo do meio onde você está inserida. Se você está inserida no meio de mulheres que têm vida com Deus, você vai receber, sabe o quê? Vai dar certo. Fica em paz, fica firme, sabe? Pessoas que estão ali, mas que estão caminhando junto, na mesma unção, no mesmo propósito. Mulheres que vão se preocupar em te ajudar a levantar a sua coroa. Já viu isso? Já viu essa frase? Né? Que é uma mulher que tem vida com Deus, ela levanta a coroa da outra sem que a sociedade veja que estava caindo. Então, que nós sejamos essas mulheres
né? Que venhamos nos aprimorar, que venhamos fazer de tudo para... Sabe aquele momento que você está muito firme, porque tem hora que a gente dá uma, né, uma escorregada, dá uma capingada, mas quando você está firme, aproveita esse momento para você absorver de Deus o máximo de tudo que Ele te entregar. Porque nos momentos que você estiver na corda bamba, estiver balançando, você ainda está equilibrada e está cheia da presença para poder passar com dignidade que somente Deus pode entregar para você. Amém? Até aqui o Senhor falou, que você tenha recebido, daí eu recebi daqui, que seja uma palavra que venha realmente ficar na sua memória para todos os momentos que você estiver passando, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração, tem mais um vídeo ainda hoje, hein? Ó, graça e paz. Tchau!